você tem a seguinte coisa. Você tem 1 menos φ de x ao quadrado, né? Vezes o quê? Vezes φ de x. Isso é igual a quê? A x ao quadrado, qualquer que seja x pertencente a y. Tá? Assim, você tem o seguinte, a integral, ó, equação separável, tá? Variáveis é equação separável. Então fica integral de quê? De 1 menos φ de x ao quadrado vezes φ de x, integral em x igual a integral de x2 em x. Esse integral vale 1, tá? Então, o que dá, né? O que dá, tá? Ó, isso aqui é o U. E esse quem é? Deu. Então eu tenho que a integral de 1 menos o 2 em U. Integral de 1 em U dá U. Dá U. Menos o quê? U. U. Menos o quê? Integral de o 2 em U. O 3 sobre 3. Então fica φ de x a terceira sobre 3. U não. Que U? Quem é U? Quem é? φ de x. Será que só pode ser? φ de x, que é U, né? U, φ de x, menos o 3 sobre 3. φ de x a terceira sobre 3 igual a quê? A x3 sobre 3. Qualquer que seja x aí. Nesse caso, você até consegue. Você vai até conseguir, com um trabalho danado, escrever φ de x como em função de x. Se você for aprender as métodos, resolver as equações cúbicas, tá? Trabalho danado. Eu posso complicar aqui o problema de forma que eu caia numa situação que nem isso eu consiga. Entendeu? Então, quando você chega aqui, o máximo que você dá é que a solução é dada por esta equação. Tá? Ou seja, qualquer solução é dada por esta equação. Isto é, qualquer solução é definida implicitamente por que equação? Pela equação y menos o quê? y3 sobre 3 igual a quê? x3 sobre 3. Ou seja, essa equação aqui define implicitamente todas as soluções dessa equação diferencial. Entendido aí? Tá? Isso pode não parecer muito útil, mas é útil se você está, por exemplo, interessado em métodos numéricos para achar a solução. Está aqui, sua solução satisfaz isso. Para cada x, φ de x menos φ de x a terceira sobre 3 é igual a x3 sobre 3. E aí você diz que a solução geral, tá aí? Daí, a solução geral satisfaz, que você pode chegar aqui, é dizer que daí, a solução geral, então, geral, tá? Satisfaz a equação. É dada por isso aqui. φg de x menos φg de x na terceira sobre 3 igual a x3 sobre 3. Qualquer que seja x, aonde? No domínio da φg. O que quer dizer com isso?
é que a solução geral é definida implicitamente pelaquela equação que eu acabei de apagar, pela equação algébrica. Certo? É isso aí. E você não consegue sair daí. Não tem como sair daí. Quer dizer, até há, nesse caso, né? Mas é complicado demais. Tá? Tem outros exemplos que você consegue chegar nisso aí. Você não consegue ser o máximo que você consegue, você chega aqui e não consegue resolver. Não consegue resolver, vírgula. Não consegue expressar explicitamente a sua solução em termos de funções já conhecidas, como funções seno, cosseno, polinômios, funções polinomiais, funções raízes enésimas, funções exponenciais, logaritmo e assim por diante. Entendido? Entendido? Bem, tem um assunto que são as equações exatas, mas eu não vou abordar aqui, tá? Quem tiver interessado, diga. Aonde? Como é? Aonde, cara? O f de x. Como é? Porque a integral é em u. Eu estou fazendo a mudança de variável. Eu estou trazendo a integral para cá, ó. Essa integral é a integral de 1 menos u2 em u. A integral é em u, ó. A integral é em u. Então, quanto é a integral de 1 em u? U, que é o φ de x. Tá? Tá? Mudança de variável. Tá, beleza. Entendeu? Agora vamos às equações diferenciais de ordem 2. Como? Ah, sim. Tem as chamadas equações exatas, tá? Mas aí eu tenho que entrar... Muita gente aqui ainda não viu esses... agora que estou começando o cálculo 3, né? No vídeo de derivadas parciais, tá? Mais técnicas. Então eu não vou abordar isso não. Eu vou passar logo para as equações diferenciais de ordem 2, tá? Que são as equações que você escreve assim, ó. M de xy mais N de xy dy dx igual a zero, tá certo? Tem toda uma técnica para resolver essas equações. Mas aí envolve derivadas parciais, tá? Manipulação de derivadas parciais, a justificativa, então eu não vou abordar isso. Eu vou passar logo para as equações diferenciais de ordem 2. Equação diferencial de ordem 2. Assim, mas antes eu vou pegar a seguinte, considere a seguinte equação, tá? Antes de passar para a equação diferencial de ordem 2, vamos ver a resolução de equação com o problema de valor inicial, ou seja, a equação diferencial com valor inicial. Uma equação diferencial como essa, ela tem infinitas soluções, mas quando eu chego e digo assim, ó, resolva o problema de valor inicial, tá? Resolva o problema de valor inicial. Resolva
o problema de valor inicial, tá? Valor inicial. F' de x igual a seno de x vezes f de x, f de π igual a 1. Ó, resolva essa equação aí. Por que ela é chamada de problema de valor inicial? A equação diferencial. E por que eu a denoto, né, eu a denomino um problema de valor inicial? Porque o que está sendo pedido aqui é a solução da equação diferencial cujo valor em π é 1. E faz todo sentido o artigo definido. Eu quero a solução. E faz sentido por quê? Por causa do teorema de existência e unicidade. Tá? No domínio correto, no domínio de solução no R2, por cada ponto, né, passa o gráfico de uma única solução, definida no intervalo maximal. Ok? Então, quando eu tenho uma equação diferencial definida no domínio aberto, onde a f grande, né, equação diferencial, f' de x igual a f grande de x, f de x, onde o domínio da f grande é um domínio ômega aberto, lá dentro do R2, tá? Domínio aberto lá dentro do R2, que os eixos coordenados, x e y, porque se a f grande e a derivada parcial da f em relação a y é o máximo que eu vou falar de derivada, é aquilo, por isso que eu não quero entrar nas equações exatas. Então, se a f grande é contínua nesse conjunto e a sua derivada parcial em relação à segunda coordenada, que é a derivada parcial em relação a y também são contínuos, por cada ponto daqui passa uma única solução, isto é, passa o gráfico de uma única solução, definida no intervalo máximo, intervalo maximal. Então, quando eu coloco isso aqui, resolva esse problema, é você encontrar a solução cujo gráfico passa pelo ponto π1, isto é, encontrar a solução que em π tem valor 1. Mas, aqui, para você encontrar isso, você precisa resolver a equação completamente, você precisa achar a solução geral, que é parametrizada por uma constante. E aí você vai achar a constante que te dá a solução que satisfaz isso. Tá bom? Tá bom? Então vamos chamar equação diferencial essa daqui, ó. Essa daqui vamos chamar de ED, equação diferencial, tá? Eu tenho a minha equação diferencial. O problema de valor inicial é isso. Então eu tenho aqui a minha equação diferencial. Então, solução. Vamos ver a solução desse problema. Então, ó, teorema de existência e unicidade para equações diferenciais lineares de ordem 1. Porque isso aqui é uma equação diferencial linear de ordem 1. Tá? Então já começa. Ó, se φ de R em R é solução da equação diferencial. E qual é a equação diferencial? Qual é? É a equação f' de x menos seno de x vezes f de x igual a zero. Ó, equação diferencial linear de ordem 1. Quem é o P? Menos seno.
Quem é o quê? Função nula. Elas são contínuas em toda a reta. Então, as soluções estão definidas em toda a reta. Certo? Então, se φ de R em R, por isso eu começo partindo do R. Ó. Porque eu sei que o domínio das soluções é R. Porque P tem domínio R, Q tem domínio R, e as duas são contínuas em R. Então, se φ de R é a solução da equação diferencial, então φ' de x, tá? Menos sin de x, vezes f de x, vezes φ de x, isso é igual a zero, qualquer que seja o quê? Qualquer que seja o x real. Logo, eu vou multiplicar por E elevado a uma primitiva de menos seno, que é uma primitiva da função P, que é uma primitiva do seno, cosseno. Então fica logo E elevado a cosseno de x, vezes φ' de x, tá? Menos E elevado a cosseno de x, seno de x, vezes φ de x, isso aqui é igual a quê? A zero, qualquer que seja o x real. Ou seja, essa multiplicação ela foi feita para quê? Para que esse lado esquerdo vire uma derivada. E é exatamente, porque você vai ter a derivada em relação a x de quem? De E elevado a cosseno de x vezes φ de x, derivada disso é zero, aonde? Em toda a reta, em R. Essa derivada é zero em R. Logo, se a sua derivada é zero, ela é essa função, isso aqui que eu estou derivando, como função de x, é uma constante. Tá? Tá certo? Daí, você tem o quê? É elevado a cosseno de x vezes φ de x é igual a C para todo x real, onde C é uma constante real. Ou seja, φ de x tem que ser da forma C vezes E elevado a quê? A menos cosseno de x, né? Qualquer que seja o x real, onde C é uma constante real. Mas eu quero, isso aqui é a solução geral, tá? Isso aqui é a solução geral. Mas eu quero a solução que no ponto π é 1, tá? Tem-se φ de π igual a 1, se e somente se, né? C vezes E elevado a quê? Menos cosseno de π. Quanto é o cosseno de π? Menos 1. Então fica C vezes E igual a 1. Ou seja, se somente se, C igual a quê? A 1 sobre E. Portanto, tá certo? Portanto, φ de x igual a quê? A 1 sobre π, tá? A 1 sobre π não. Que 1 sobre π? 1 sobre E. Tá? 1 sobre E, né? 1 sobre E. 1 sobre E vezes o quê?
elevado a menos cosseno de x, qualquer que seja o x real. Isso aqui é a solução do problema de valor inicial. Quer que seja x. Portanto, de x igual a qualquer que seja x real, é a solução de quem? Do problema de valor inicial. Tá? Aí já acabou. Ok? Então você tem isso aí. Esse é o procedimento geral para cada problema de valor inicial. Você, em conseguindo achar a solução geral, né? Em conseguindo achar a solução geral da equação que gera o problema de valor inicial, você encontra a solução do problema de valor inicial, isto é, você encontra a solução particular que satisfaz a sua condição inicial, tá? Por um procedimento desse tipo, encontrando a constante que vai dar a solução satisfazendo a condição de valor inicial. Ok? De novo, repito, isso tudo, por que isso aqui é a solução geral? Porque se φ é solução, φ tem essa cara. Só que por causa de todos os procedimentos, se φ tem essa cara, ela é solução. Porque, em verdade, não, todas as implicações, elas são reversíveis. Isto é, suas recíprocas são verdadeiras. São implicações verdadeiras. Sabe? Ok? E aí, para você falar das equações diferenciais de ordem 2, dá para resolver à luz do teorema de existência e unicidade, você tem o seguinte, ó.